A capela estava fria demais para uma tarde de outono. Eu sei que muita gente não repara nesse tipo de coisa, mas eu trabalho com som há anos e meu corpo já se acostumou a perceber os mínimos ruídos, mudanças de temperatura, vibrações. Fui chamado para cuidar da parte técnica de um velório simples numa cidade do interior, numa daquelas capelas que mal tem estrutura, mas que a comunidade ainda mantém funcionando. Nada novo para mim. Já fiz som em culto evangélico, em missa católica, em casamento, em sepultamento. E geralmente nesses eventos, minha função é só garantir que o microfone funcione, que o chiado não incomode e que a voz do padre ou do pastor saia limpa nas caixas. Naquele dia, a cerimônia seria conduzida por um padre local, um senhor já idoso, voz fraca, porém muito respeitado na região. O caixão estava no centro da pequena capela, fechado, com uma coroa simples em cima. Uns 15, 20 familiares sentados. Choro contido, silêncio de respeito. Nada diferente do que se espera num velório de interior. Cheguei cedo, como sempre. Ajustei os cabos, testei o microfone no pedestal próximo ao altar, onde o padre costuma falar. Tudo funcionando. Saí e fiquei no fundo da capela como costumo fazer, observando em silêncio, esperando o momento certo para aumentar ou baixar o volume, conforme a necessidade. A cerimônia começou com uma breve fala do padre. Ele se aproximou do microfone, pigarreou e começou a leitura de um trecho bíblico, voz pausada, tranquila. Mas algo aconteceu no meio da leitura. Algo que naquele momento me fez travar os olhos no pedestal de som. Quando o padre fez uma breve pausa entre 2 versículos, o microfone estalou com um leve chiado, o que é normal em microfones mais antigos. Mas então veio a voz. Só que não era a dele, não era a voz do padre. Era algo mais grave, mais seca, direta, sem emoção alguma. Foi rápido. 3 palavras apenas, e em um tom quase clínico, como se alguém tivesse ligado um gravador com uma frase isolada. 3 palavras, ditas com clareza cirúrgica. Eu não descansei. Nenhuma inflexão, nenhuma emoção. Nada. Foi como uma linha reta atravessando o peito de quem estava atento. O padre parou na hora, olhou para o microfone confuso, virou-se devagar e olhou na minha direção. Eu só consegui encarar de volta, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ninguém mais se mexeu. Os familiares pareceram congelados no lugar, como se todos tivessem ouvido, mas ninguém quisesse ser o primeiro a comentar. E antes de continuar, se você chegou até aqui e tá arrepiado como eu fiquei naquele dia, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com os amigos, porque essa história só tá começando. Eu fui até o painel de som, chequei os níveis, olhei para o conector principal, testei rapidamente o retorno. Nada. Nenhuma interferência, nenhum sinal externo. O padre se recompôs, pediu desculpas pelo que chamou de falha técnica e seguiu com a cerimônia. Mas o tom dele tinha mudado. Estava mais nervoso, com a respiração levemente alterada. E o que me chamou a atenção foi que ele não se aproximou mais do microfone como antes. Manteve uma certa distância, como se temesse que algo voltasse a acontecer. Eu tentei racionalizar aquilo. Pensei em interferência de rádio, talvez algum rádio amador transmitindo por engano. Mas não fazia sentido. O equipamento que eu usava era simples, sim, mas nunca tinha captado voz alguma que não estivesse a centímetros do microfone. E aquela voz, ela parecia vir de dentro do sistema, como se tivesse nascido lá. Não havia eco, nem variação de sinal. Era como se estivesse enraizada nos fios. O clima dentro da capela estava pesado, quase palpável. O padre, visivelmente mais tenso, continuou a missa, mas seu olhar agora se perdia no vazio, como se estivesse lutando para manter o foco. As pessoas, por mais que tentassem, não conseguiam disfarçar o desconforto. Alguns mantinham os olhos no caixão, outros no chão,
mas eu sabia que todos estavam tentando entender o que havia ocorrido. Todos, exceto uma mulher no canto, que parecia ter ouvido mais do que as outras pessoas. Ela não estava chorando como os outros. Sua expressão era de pura concentração, como se estivesse tentando captar algo que mais ninguém conseguia. Eu, por outro lado, não conseguia tirar o som daquelas 3 palavras da minha cabeça. Eu não descansei. O que aquilo queria dizer? Quem havia falado? Por que estava dentro do sistema de som? Tentei afastar a ideia de que algo sobrenatural poderia estar acontecendo. Isso era impossível. O que eu não conseguia entender era o fato de que, até aquele momento, tudo o que eu tocava em termos de áudio estava perfeito. O microfone não estava com defeito. O sistema estava limpo. E mesmo assim havia algo errado. A cerimônia seguiu e, por um momento, parecia que nada mais aconteceria. Até que o padre fez um novo movimento, aproximando-se novamente do microfone, e dessa vez a voz veio mais uma vez. Mas não foi só isso. O som foi diferente. Não eram palavras agora, era um som abafado, como se estivesse vindo de dentro do caixão. Um ruído fraco, mas inconfundível, como se alguém estivesse se movendo de dentro do próprio caixão. O som era quase imperceptível, mas eu pude ouvir nitidamente. O tipo de som que só alguém acostumado com microfones e sistemas de som perceberia. Um abafamento, como se algo estivesse embaixo de um pano pesado, ou mesmo tentando se comunicar de alguma forma, sem voz. Eu olhei em volta, buscando uma explicação lógica. A mulher no canto, que parecia tão distante até aquele momento, me encarava com uma intensidade que me fez sentir desconfortável. Ela sabia o que estava acontecendo, ou ao menos sabia que não estava imaginando. O som continuou como um arranhar distante, e algo dentro de mim, uma sensação que eu nunca tinha sentido antes, começou a apertar meu peito. O padre fez uma pausa mais longa e então se afastou um pouco do microfone, mexendo as mãos como se tentasse se recompor. Mas ele não conseguia esconder que algo estava errado. Eu, naquele momento, decidi ir até o caixão. Tentei fazer isso de forma discreta para não chamar a atenção dos presentes, mas a sensação de que algo mais estava acontecendo era tão forte que eu não pude deixar de me mover. Me aproximei, sem querer olhar diretamente para o caixão, e fiquei ali, apenas ouvindo o silêncio, tentando buscar uma explicação. Foi quando o som apareceu novamente, mas dessa vez foi muito mais claro. Um sussurro abafado, como se alguém estivesse tentando se comunicar por meio de um pedaço de pano. Algo que não deveria estar acontecendo. Isso não podia ser coincidência. Algo estava ali, dentro da capela, que não se encaixava com o resto daquele velório. O padre, por sua vez, ainda parecia tentar recuperar a compostura, mas estava cada vez mais visivelmente desconfortável. Ele não parava de olhar para o microfone, como se esperasse que algo acontecesse, mas ele não tinha controle nenhum sobre o que estava ocorrendo. Ele se afastou mais uma vez, e foi nesse momento que a mulher que estava no canto com seu olhar fixo se levantou. Caminhou até mim sem pressa, e quando passou por mim sussurrou uma única frase. Você não está ouvindo o que eu ouvi na primeira vez. Não é a voz do padre. Eu gelei. Meu corpo ficou paralisado por um momento e meu cérebro começou a girar. Ela sabia o que eu sabia. Sabia que algo estava errado. Mas por que ela estava tão calma, tão tranquila? Não parecia assustada, e isso me perturbou ainda mais. Olhei em volta e vi que os outros estavam quase alheios ao que estava acontecendo, tentando dar continuidade à cerimônia, como se nada estivesse fora do lugar. Mas eu sabia. Eu sabia que alguma coisa estava quebrada e eu não podia mais ignorar. Com a tensão crescente, eu voltei ao painel de som, tentando mais uma vez entender o que estava acontecendo. O que eu encontrei ali me deixou ainda mais confuso. O microfone estava com o cabo completamente desconectado, pendurado no ar, mas o som ainda estava lá, como se a voz estivesse ecoando do nada. O que diabos estava acontecendo ali?
O que era aquele som? Como algo poderia vir de um microfone desligado? Eu estava começando a perder a linha entre o que era real e o que eu estava ouvindo. O ar dentro da capela parecia ter se tornado mais denso, como se as paredes, antes acolhedoras, estivessem se fechando aos poucos. A cada segundo que passava, a sensação de que algo estava prestes a acontecer aumentava. Olhei novamente para o microfone, que agora desconectado, continuava a emitir aquele som abafado. Eu tentei desligar o sistema de som, mas o ruído não cessava. O volume, quase imperceptível à primeira vista, foi aumentando aos poucos, como se algo estivesse se acumulando, tentando se liberar. Eu não sabia mais o que fazer. O som se arrastava, abafado, vindo do nada, preenchendo aquele espaço com uma sensação de agonia. O padre, que estava tentando retomar o controle da cerimônia, parou de novo, olhando ao redor com a mesma expressão de desespero. Ele se aproximou do microfone, hesitante, como se soubesse que qualquer movimento poderia desencadear algo ainda pior. E foi nesse instante que aconteceu. A mulher que tinha se levantado do canto da capela, a mesma que me olhou com tanta intensidade, se aproximou do altar com passos firmes. Ela caminhava em direção ao caixão, sem dizer uma palavra, seus olhos fixos na madeira escura. Eu não sabia se ela estava possuída por algum tipo de pensamento fixo ou se ela simplesmente sabia de algo que os outros não sabiam, mas seu comportamento estava cada vez mais estranho. Ela se aproximou do caixão e, sem hesitar, colocou a mão sobre ele. A sensação de desespero dentro de mim aumentou de forma insuportável. Eu queria gritar, mas algo me impedia. Era como se uma força invisível estivesse me prendendo, me obrigando a observar. O som, que antes era abafado, se intensificou, agora mais claro e direto. Era como se um murmúrio estivesse vindo de dentro do caixão. A mulher então fechou os olhos e falou, baixinho, mas com uma firmeza aterradora: "Você não vai descansar até que todos saibam." Essas palavras fizeram meu coração parar por um segundo. O que ela queria dizer com isso? Eu não conseguia entender. As palavras pareciam tão simples, mas ao mesmo tempo carregadas de uma intensidade que me gelava os ossos. Eu queria falar, queria dizer algo, mas me senti paralisado. Olhei para os outros presentes, mas ninguém parecia notar a tensão crescente. O padre, agora visivelmente abalado, deu um passo para trás. Seu rosto estava pálido, os olhos semicerrados, como se estivesse tentando afastar o terror que o consumia por dentro. Então, o som se tornou ainda mais claro, como se fosse uma voz humana, mas sem vida. Um murmúrio mais forte, mais claro, e dessa vez quase impossível de ignorar. "Eu não descanso." Aquela frase saiu do microfone de forma nítida, como se fosse uma verdade inevitável. E foi nesse momento que o padre, com a voz falha, murmurou algo que eu jamais esperaria ouvir em uma cerimônia religiosa. Ela não deveria ter sido enterrada. Essas palavras foram o gatilho. Algo se quebrou dentro de mim. Eu senti a necessidade de correr, mas ainda não sabia por quê. Foi como se uma presença estivesse me cercando, me esmagando, como se a própria capela estivesse ficando menor a cada segundo. A mulher olhou para mim, seus olhos agora com uma expressão de pesar, como se ela soubesse o que estava prestes a acontecer. E então, a luz piscou. Eu não sei se foi apenas um reflexo ou se algum outro fator técnico estava em jogo, mas naquele instante, as luzes da capela falharam e a voz do microfone se intensificou, ecoando pelas paredes. Parecia que o som, o murmúrio abafado, estava vindo de dentro de todos, como se aquela voz tivesse se espalhado por cada canto, como se fosse uma memória enterrada, tentando ressurgir. O padre, agora tremendo visivelmente, se afastou do altar, deixando o microfone sozinho, ainda emitindo aquele som crescente. Os outros membros da família começaram a se levantar, alguns tentando se aproximar do caixão, outros apenas olhando para o lado,
como se estivessem evitando algo que não conseguiam compreender. A mulher, por sua vez, continuava com a mão no caixão, imperturbável, como se estivesse esperando alguma coisa. E o som não cessava. Cada palavra parecia mais forte, mais clara. E o mais estranho de tudo foi quando, no silêncio, depois de mais uma pausa, eu ouvi claramente. Não da forma que estava acontecendo até então, não através do microfone ou do sistema de som, mas dentro de mim, uma única frase, baixinha, mas implacável. Eu não deveria ter morrido. Foi a última coisa que ouvi. O som parou, o microfone silenciou, e o peso na minha mente nunca mais se dissipou. Eu estava quase fora de mim, o coração batendo forte, os músculos tensos, como se cada fibra do meu corpo estivesse em alerta máximo. Aquela frase, eu não deveria ter morrido, ela não veio do microfone, não veio do sistema de som, veio de dentro da capela, da madeira do caixão, do ar que se comprimia ao meu redor. O peso dessa frase, dita em um tom tão abafado e ainda assim tão nítido, ficou ecoando na minha mente. A sensação de que algo mais estava acontecendo ali, algo que ninguém mais estava percebendo, me consumia por completo. A mulher ainda estava com a mão sobre o caixão, imóvel, em total silêncio. O padre, afastado, olhava fixamente para ela, mas não ousava se aproximar. Os outros membros da família, agora todos de pé, começavam a murmurar entre si, claramente incomodados, sem saber como reagir àquela situação estranha. Alguns se afastavam para a porta, outros ficavam em silêncio, como se uma sombra invisível os paralisasse. Eu não sabia o que fazer. Uma sensação de urgência me invadia, como se algo estivesse prestes a acontecer e eu fosse incapaz de impedir. O sistema de som estava completamente em silêncio agora. As luzes, que antes piscavam, haviam se estabilizado, mas o ambiente estava opressor. Não havia mais um som, mas a atmosfera estava carregada de um peso impossível de descrever. Era como se a própria capela estivesse viva, como se estivesse respirando, aguardando algo, esperando pelo próximo movimento. Foi então que, aos poucos, percebi que a mulher começava a se afastar do caixão. Ela não falou mais nada, não fez nenhum gesto, mas seus olhos, aqueles olhos penetrantes, continuaram fixos no caixão. E quando ela se virou em direção à porta, me dirigiu um olhar que parecia se desculpar, mas também desafiador, como se soubesse algo que eu não sabia, como se estivesse me alertando de algo que estava prestes a acontecer, mas que ninguém mais seria capaz de entender. O padre, ainda transtornado, se aproximou do microfone mais uma vez. Ele não parecia saber o que fazer, se devia continuar a cerimônia ou parar tudo. Ele parecia perdido. E quando finalmente decidiu falar, sua voz estava tensa, mais abafada que o normal, como se ele estivesse lutando contra algo interno. Mas o que ele disse me fez arrepiar. Eu não posso fazer isso. Não posso mais. Aquelas palavras caíram como uma lâmina no ar, cortando o silêncio que havia se instalado. Eu sabia que ele se referia à cerimônia, mas algo dentro de mim se agitou. Ele sabia que algo estava errado. Sabia que a presença ali não era apenas de luto, não era só um corpo sendo enterrado. Algo mais estava sendo enterrado. Algo que ele não conseguia compreender. E naquele momento, ele parecia incapaz de continuar, como se soubesse que estava prestes a ultrapassar um limite que ele não poderia mais voltar atrás. Eu queria correr até ele, queria gritar, perguntar o que estava acontecendo, mas as palavras se emperravam na minha garganta. Aquele ambiente, a tensão estava se tornando insuportável. A mulher já estava do lado de fora da capela, indo embora sem olhar para trás. Quando a porta se fechou atrás dela, a sensação de alívio foi quase palpável, mas ao mesmo tempo, uma sensação de vazio me tomou. O que ela sabia? Por que estava tão calma diante de tudo aquilo? Por que ela parecia ser a única a entender a verdade? E foi nesse momento
que o som voltou. Não foi pelo microfone, não foi pelo sistema de som, mas eu pude ouvir, claramente vindo de dentro da capela, do fundo, do próprio caixão. Eu estou acordando. Essa frase, em um tom baixo, quase sussurrado, foi o estopim. O que eu estava ouvindo não era um erro técnico, não era uma interferência. Algo muito mais profundo estava acontecendo. Algo que eu não podia mais ignorar. A tensão foi quebrada por um grito abafado de uma das mulheres da família que havia se aproximado do caixão. Ela gritou, apontando para o interior do caixão. O padre se apressou até ela, tentando acalmá-la, mas o que ele encontrou, o que todos encontraram, foi algo impossível de descrever. O caixão estava levemente inclinado para o lado. Não havia nenhuma explicação lógica. Como isso aconteceu? A tampa estava firme. Nenhuma força externa poderia ter feito isso. O ar ficou denso. A sensação de que algo estava prestes a se revelar. Algo que estava enterrado ali, mas que agora estava tentando sair. Eu não sabia mais o que pensar. O que mais poderia acontecer? O som, a voz, a mulher, o caixão, tudo parecia estar em sintonia, mas com um propósito que ninguém aqui conseguia entender. O padre estava em pânico, tentando manter a calma, tentando afastar as pessoas. Mas a porta, que antes estava bem fechada, começou a bater, não com a força de um vento, mas com uma regularidade quase mecânica, como se alguém estivesse tentando chamar a atenção de dentro da capela. Eu sabia que a resposta estava ali, naquela capela. Algo estava tentando sair, e o único lugar onde tudo estava colapsando era ali. O silêncio de antes agora parecia uma mentira, e eu já sabia que nada mais seria como antes. O que mais poderia acontecer? O que mais estava ali, enterrado, esperando para ser descoberto? O clima na capela era irrespirável. Cada movimento, cada respiração, parecia ecoar dentro daquela construção já sufocada pelo suspense. As pessoas ao redor estavam em pânico. Algumas começaram a chorar descontroladamente. Outras a se afastar, tentando sair da capela. Mas a porta estava estranhamente difícil de abrir, como se uma força invisível a mantivesse trancada. O som do caixão se movendo, a porta batendo. O microfone que, embora desligado, ainda emitia um ruído distante. Tudo isso somava uma tensão insuportável. O padre, pálido e quase sem forças, se aproximou do caixão novamente, como se fosse inevitável. A visão do caixão inclinado, de algo que parecia querer sair, não podia ser ignorada. Ele olhou para os presentes com os olhos cansados e então, em um suspiro, disse: "Não há mais nada que eu possa fazer." Eu o vi se afastar, lentamente, as palavras ecoando em minha mente. Não há mais nada que eu possa fazer. O que mais havia ali, enterrado, que ele sabia, mas que não podia dizer? O que estava tentando sair daquele caixão que ninguém mais parecia ver? Foi nesse momento que percebi que o microfone, o sistema de som e até o caixão não eram mais os maiores problemas. O verdadeiro problema era o peso daquelas palavras não ditas, as respostas que não seriam dadas. O som que ecoava na capela não era mais apenas o barulho de um erro técnico, nem o som de algo inexplicável vindo do caixão. Era o som de um silêncio que tinha sido quebrado, de um segredo que não devia ser descoberto. As portas da capela finalmente se abriram com um estrondo. O vento gelado entrou com força, e por um momento, tudo ficou em silêncio. O som, o movimento, as vozes, tudo parou. Eu sabia então que havia chegado o fim. O que estava ali, enterrado, havia falado, e aquilo nunca mais seria o mesmo. As pessoas saíam apressadas, algumas em silêncio, outras ainda em pânico. Eu, no entanto, fiquei ali por mais alguns minutos, a capela vazia à minha volta. O caixão inclinado e imutável parecia me desafiar, me pedir uma resposta. Mas eu sabia que não havia mais respostas a serem dadas. Naquele momento, ao sair da capela, senti uma paz estranha. Mas ao mesmo tempo,
Algo me dizia que a história que eu tinha vivido não acabaria ali. O som, a frase, o movimento, tudo estava guardado em minha mente como um mistério que jamais teria solução. E assim, a capela ficou vazia. Mas o peso daquilo que havia acontecido nunca mais me abandonaria. A capela, agora silenciosa e deserta, parecia ainda respirar o mistério que ali se desenrolou. O vento que antes entrava com tanta força pelas portas abertas, agora parecia ter se acalmado, mas o vazio, aquele vazio pesado e angustiante, continuava a pairar no ar. Eu, ainda em estado de choque, caminhei lentamente para a saída. Cada passo ressoava no chão de pedra, como se estivesse sendo observado por algo invisível. Algo que estava ali, mas que ninguém mais poderia ver. Quando passei pela porta, olhei para trás uma última vez. O interior da capela estava quieto, mas algo me dizia que ali havia muito mais do que os olhos podiam compreender. O caixão, agora restando em um canto da capela, parecia ainda carregar consigo o peso de um segredo. Aquele segredo, aquele som abafado, a mulher e sua presença estranha. Tudo aquilo não fazia mais sentido, mas eu sabia, em algum lugar profundo dentro de mim, que nunca mais veria aquele lugar da mesma forma. Saí para a noite sem olhar para trás. A sensação de que algo estava se desenrolando, mesmo após o fechamento daquela porta, não me deixava. Algo mais estava à espreita. O mistério ainda não havia sido resolvido, mas uma coisa era certa. Naquele momento, eu já sabia que o que acontece dentro de uma capela, em um velório, não se resume apenas ao que vemos. Há algo mais, algo que não conseguimos entender, mas que às vezes nos toca de forma inexplicável e fica conosco. E com essa última lembrança, eu segui meu caminho, deixando a capela para trás. Sabia que nunca mais seria a mesma pessoa. Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa história com os amigos. Sua inscrição é importante para que você não perca as próximas histórias de terror e suspense. Até a próxima, e lembre-se, o medo está sempre mais perto do que você imagina.